Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu terceiro mês de gravidez. O terceiro mês ele acontece mais ou menos entre a nona e a 12ª semana, então eu vou focar aí nessas semanas da gravidez e falar um pouquinho como é que foi aqui pra vocês. Eu anotei algumas coisas que eu quero falar, então às vezes eu vou ficar olhando aqui pra baixo, que é só pra eu lembrar dos tópicos e não esquecer de falar nada. Então eu já deixei aqui anotado mais ou menos o que eu já queria lembrar de falar aqui no vídeo pra vocês. Eu vou começar falando da nona semana, né, que é a primeira semana do terceiro mês, que foi a semana que a gente fez a segunda consulta na obstetra. E nessa segunda consulta, o Ian, que é o meu marido, ele foi comigo, então foi muito legal. Com 9 semanas, a gente já conseguiu ouvir o coraçãozinho do bebê, também foi muito emocionante. E também nessa consulta, a gente já conseguiu ver os principais membros formados do bebê. Então a gente já conseguiu ver a cabecinha, os bracinhos, o tronco e as perninhas. Eu vou deixar uma fotinha que eu trouxe aqui para vocês verem também. O que eu achei mais legal dessa segunda consulta foi que a gente conseguiu já ver o bebê se mexendo, assim, mexendo os bracinhos, assim. Parecia um monstrenguinho, meio estranho, assim, mas ele já tava bem agitadinho, assim, mexendo bastante dentro da barriga. Então, foi muito legal. Eu não achei que já fosse dar pra ver mexer e tudo mais. Então, duas coisas muito legais foi essa que a gente conseguiu ver mexer e que a gente conseguiu ouvir o coraçãozinho, né? E o Ian tava comigo, ele também ficou bastante emocionado, foi muito legal. Eu também fiquei muito emocionada, eu fico bem emocionada toda vez que eu vou na consulta e consegue... E a gente faz algum tipo de ultrassom, né? E consegue ver o bebê, pra mim é muito legal e muito emocionante. Logo depois que eu fiz essa consulta, uma amiga minha, a André, ela me emprestou um aparelhinho que a gente ouve o coração do bebê. Dá pra ouvir de casa. É um aparelhinho bem simples, é um aparelhinho assim e tem um fone que a gente põe no ouvido e vem com gel pra gente passar na barriga e a gente vai procurando ali com o aparelho até conseguir ouvir o coração. Isso é muito legal, eu gostei bastante. Depois que eu peguei com ela, eu comecei a ouvir quase que todos os dias o coração do bebê. Mas teve um dia especificamente que eu não consegui ouvir. Como o bebê é bem pequenininho, eu acho que às vezes ele muda de lugar, não sei, ou a posição que eu tava, sei lá. Por algum motivo, nesse dia eu não consegui ouvir, eu tentei e eu não consegui. Às vezes, pra mim era mais fácil quando eu ficava de pé, eu tinha a sensação que ficava mais fácil de conseguir ouvir. Eu tentei em pé, não consegui, tentei deitada, não consegui, tentei de várias formas e não consegui, e aí eu fiquei bem apreensiva. Isso já era de noite, mas aí eu peguei e pensei, falei, não deve ser nada, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu tento de novo. Eu fiquei um pouco apreensiva, mas aí depois, no outro dia de manhã, quando eu tentei de novo, eu consegui ouvir o coraçãozinho, e aí eu fiquei mais aliviada. Essa maquininha, ela é muito legal quando a gente consegue ouvir o coraçãozinho, né? Que a maioria das vezes a gente sempre consegue ouvir o coraçãozinho. É muito legal. Mas aí esse dia que eu não consegui ouvir, eu fiquei um pouco apreensiva, fiquei com um pouco de medo. Então eu não sei se é legal pra todo mundo, assim. Porque eu acho que, de repente, algumas pessoas podem ficar muito nervosas ou muito ansiosas caso não consiga ouvir o bebê. E eu acho que também, como tava muito no comecinho, né? Eu devia estar ainda na nona semana, ou no máximo na 10ª, ele é muito pequenininho ainda, então eu acho que as chances de você não conseguir ouvir por algum motivo acabam aumentando um pouquinho mais. Então, eu acho muito legal essa maquininha, né? Eu gosto bastante de ouvir o coraçãozinho em casa, mas principalmente agora no começo que o bebê ainda, a gente não sente o bebê se mexer nem nada. Então eu acho que essa maquininha acaba dando um pouquinho de alívio aí, que a gente consegue ouvir o coraçãozinho dele batendo. Mas aí tem essa questão, né? Eu não sei se vai ser bom pra todo mundo ou não, mas de qualquer jeito eu vou deixar pra vocês um link e uma fotinha também, a foto da maquininha aqui do lado e um link aqui embaixo de qual que é certinha a maquininha que a minha amiga me emprestou. E aí vocês verem aí se vocês acham legal comprar ou não, sei lá, não sei. Eu achei legal, assim, apesar desse dia eu ter passado um pouquinho de nervoso, em geral eu acho bem legal, eu acho que vale a pena. Principalmente também porque o Ian consegue ouvir o coraçãozinho, né? Porque eu acho que nesse começo da gravidez, a mulher sente muita coisa, né? A gente tem vários sintomas, a gente sente um monte de coisa mudando, o nosso corpo mudando, as coisas acontecendo. Mas o pai, ele não sente nada, né? Na verdade, assim, ele vê o que tá acontecendo com a gente, mas é uma coisa muito superficial, assim. Então, o legal também dessa maquininha é ele poder ouvir. Então, toda vez que eu tô ouvindo o coraçãozinho, ele ouve junto. Então, eu acho que é um momento legal, assim, que a gente tem, eu e ele e o nosso bebê. Então, faz
parece que faz as coisas ficarem mais concretas, assim. Quando a gente completou 11 semanas, a gente fez o exame de sexagem fetal. Então, a gente já sabe qual que é o sexo do bebê. Antes de contar o sexo pra vocês, eu quero falar que eu tinha muita certeza. Mesmo antes de engravidar, eu sempre me via sendo mãe desse bebê especificamente, né? Então, às vezes eu sonhava, às vezes quando eu ia falar, quando eu for ter um filho, daí eu já falava, né? O sexo que seria. E quando eu engravidei, essa intuição ficou muito mais forte em mim, assim. Eu tinha muita certeza do que era. Então, eu só queria deixar registrado aqui, antes de contar pra vocês o sexo do bebê, que eu já sabia, eu tinha muita certeza. Apesar do Ian falar que a chance era muito grande de eu acertar, que era 50% de chance pra eu acertar e 50% pra errar, 50% é uma chance alta, mas eu tinha muita certeza. E aí a gente fez a sexagem fetal mesmo não é nem pra ter certeza absoluta, assim, mas pra ter algo concreto ali que fale, que pra não deixar dúvidas mesmo de jeito nenhum do que seria o sexo. O Ian tava muito mais ansioso do que eu pra fazer a sexagem fetal, ele não queria esperar a ultrassom de jeito nenhum, ele já queria, ele logo sempre ficava perguntando quando a gente ia fazer o exame, quando a gente ia fazer o exame, quando a gente ia fazer o exame. E aí, com 10 semanas já podia fazer, mas aí eu acabei dando uma enroladinha e fiz com 11 semanas. Aqui em Portugal faço com 10 semanas. Eu acho que no Brasil faço com 8, pelo que eu andei vendo aí no vídeo do pessoal. Mas aqui em Portugal é só a partir das 10 semanas. E aí eu fui aí no laboratório, que inclusive é aqui do lado de casa, na esquina da minha casa. Eu fui no laboratório, fiz lá a coleta do sangue e o prazo era de 8 dias úteis. Eu achei realmente, eu sinceramente achei que eles iam mandar o resultado um pouquinho antes, mas não, eles demoraram exatamente 8 dias úteis para mandar 8 dias úteis, não, 8 dias corridos. Então, o resultado chegou no 7º dia à noite. Então, assim, foi exatamente os dias que eles tinham pedido mesmo do resultado. A gente ficou muito ansioso. Eu fiquei mais ansiosa depois que eu fiz o exame, que eu fiz a coleta do sangue. Aí que bateu mais ansiedade pra saber o sexo, né? Pra ter certeza de qual era o sexo do bebê. Aí quando chegou o exame, o resultado chegou, mandaram pro meu e-mail, né? Eles mandam um login e uma senha, aí você entra lá no site do laboratório e vê. O Ian, ele entrava todos os dias no meu e-mail pra saber se o laboratório tinha mandado o resultado ou não. Porque ele ficava com medo do laboratório mandar e eu não ver, ou eu não sei lá, não contar pra ele, não sei. A minha mãe e a minha tia moram aqui em Portugal, elas queriam fazer chá revelação. Mas eu e o Ian, a gente é muito ansioso. Na hora que chegou o resultado no meu e-mail, a gente já abriu e já viu na hora. E o resultado, como eu já sabia, eu tinha muita certeza, é que o sexo do bebê era uma menina. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. O Ian também ficou muito feliz, ele também falava que era uma menina. A maioria dos nossos amigos, da nossa família, todo mundo, a maioria das pessoas achavam que era uma menina. E foi muito legal receber ali o resultado e ver, foi bem emocionante também. Aí a gente já começou a ligar pro pessoal para contar, mandar no WhatsApp pros amigos e tudo mais. Foi muito, muito legal. Eu e o Ian, a gente tinha certeza, assim, eu tinha muita certeza que era uma menina, o Ian também achava que era uma menina, e eu acho que a gente ficou muito feliz com o resultado. Quando eu fui no shopping pra comprar roupinha, né, que eu tinha ido lá, que eu contei no primeiro vídeo que eu fui comprar roupinha de bebê, eu comprei uma roupinha neutra e ainda não sabia o que era o sexo. Mas eu fiquei olhando roupinhas tanto de menino quanto de menina. As das meninas eu achava legal, bonitinha e tudo, mas nenhuma me encantava e me chamava muita atenção. Agora, a das meninas, tudo que eu via, eu achava maravilhoso. Os macacõezinhos, os vestidos, os casaquinhos. E aí eu ficava pensando, ai, tomara que seja uma menina, tomara que seja uma menina. Porque eu não sei se é porque eu já tinha essa intuição que fosse uma menina, então as coisas de menina acabavam me encantando muito mais do que as coisas de meninos, ou se é porque eu, sei lá, porque eu queria ter menina mesmo. Mas fica aí essa informação, né? E outra coisa interessante também foi que quando a gente descobriu que a gente ia ter um bebê, a gente começou a pensar nos possíveis nomes do bebê. Então a gente começou a fazer uma lista de nomes, tanto de menina quanto de menino. E eu e o Ian, a gente não entrou em acordo em nenhum nome de menino. Não tem nenhum nome de menino que eu ache muito lindo e que eu pense, meu Deus, meu filho chamaria tal coisa. Não, eu não sei, a gente não conseguiu escolher nome de menino nenhum. E de menina a gente conseguiu criar uma listinha aí de mais ou menos uns 5 nomes. Então, se o sexo do bebê tivesse dado menino no exame, a gente ia ter que correr atrás aí até de possíveis nomes para ele chamar, porque a gente não tinha nem ideia. Já de menina a gente já tinha aí algumas opções.
O terceiro mês, ele é muito importante também, porque, na verdade, eu acho que a parte mais importante do terceiro mês é que a gente faz o morfológico do primeiro trimestre. Esse exame que é o morfológico, ele é uma ultrassom, mas essa ultrassom, ela é bem detalhada, então a médica que faz, ela mede todos os membros, ela olha se os dedinhos, se o bebê já tem dedinho, o bracinho, perninha, pezinho, eles medem cabeça, medem o tamanho do tronco, para saber se tá dentro de uma curva de desenvolvimento dentro do esperado, né? Esse exame ele também é muito importante porque a partir dele é possível identificar alguma possível chance do bebê nascer com alguma anomalia, né? Com alguma trissomia, eu acho que seria o termo certo. Então, se tiver alguma chance, esse exame ele já consegue acusar alguma coisa. Eu acho que não é 100%, pelo que eu pesquisei, não é 100% de certeza, né? Não quer dizer que se o exame acusa alguma coisa que é porque realmente vai ter alguma coisa, e também não quer dizer se o exame fala que não, também não quer dizer que é 100% de chance de ser não, mas as chances são muito altas. Então, se o bebê estiver dentro da curva ali, a chance de estar tudo certo é muito maior do que de acontecer alguma coisa errada. Então, a gente acaba ficando muito ansioso e muito apreensivo também até chegar o momento desse exame. Aí, quando a gente chegou lá, né, que a gente foi fazer a ultrassom, foi super legal, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu ver ela inteirinha, assim, né, bem formadinha, porque daí ela já tinha o bracinho, ela já tinha os dedinhos, ela já dava pra ver o perfilzinho aqui, então o narizinho, a boquinha, a orelha e o pescocinho, né? Então foi muito, muito legal, foi muito emocionante. Deu pra ver ela se mexendo, ela ficava esticando os bracinhos. E tanto eu fiquei muito emocionada, até chorei um pouquinho em alguns momentos. Eu tentei não chorar muito, mas não consegui. E o Ian também ficou bem emocionado. Foi muito, muito legal. Com certeza, nesses 3 primeiros meses, essa ultrassom foi a mais legal de todas, assim. Foi muito legal, muito emocionante. É muito legal conseguir ver o perfil, assim, né? Você começar a ver formado o seu bebê, assim, é uma coisa muito louca. E também, né, que é o mais importante do exame, saber que tava tudo bem. Aparentemente, né, tava correndo tudo bem, a gravidez tava indo tudo bem, e de acordo com as medidas lá e com as análises que foram feitas, o nosso bebê, ele tá dentro das curvas de normalidade aí. Então, tá correndo tudo muito, muito bem, graças a Deus. E no terceiro mês a barriga começa a aparecer também, né? Então, principalmente mais ali pro final do terceiro mês, a barriguinha ela já tava bem estufadinha, assim, um buchinho bem bonitinho, já começando a ter aquela carinha de grávida. Então, isso também foi muito legal, a barriga começar a aparecer. As roupas começam a não servir mais, então calça, short, tudo que eu tinha com a cintura um pouquinho mais alta já não serve mais. Agora eu tô só usando roupa de elástico, calça de elástico, short de elástico, vestido, coisa bem soltinha assim, que não aperta a barriga, porque já não tá mais servindo quase nada. As partes de cima ainda servem, né? As blusinhas e tudo ainda serve, porque a barriga não tá grande. Mas as partes de baixo, rapidinho, já para de servir. Os sintomas que eu tive no terceiro mês foram muito parecidos com os sintomas do segundo mês. Então, continuei tendo muito sono no terceiro mês. Bastante, bastante sono mesmo. Então, praticamente todos os dias depois do almoço, eu tirava ali uma horinha pra eu dormir um pouquinho, porque senão eu não conseguia fazer mais nada no meu dia. Outro sintoma que continuou tendo foi o enjoo, mas desde o comecinho foi um enjoo muito fraquinho, então não me impedia de fazer nada, nem de comer nada. Eu já falei lá no outro vídeo, mas o meu enjoo, ele sempre ia piorando conforme ia passando mais tempo que eu tinha comido. E aí, quando dava umas 3 horas, assim, que ele começava a ficar ruim, aí eu comia alguma coisa e ele voltava, assim, para um nível bem baixinho. Pra mim, pelo menos, era um enjoo constante, mas bem fraquinho. E aí, quando ele queria piorar, aí eu comia qualquer coisa e aí ele voltava a ficar bem fraquinho. Então, pra mim foi bem tranquilo. Eu não cheguei a vomitar nenhuma vez no primeiro trimestre, eu não vomitei. E pra mim isso é maravilhoso, porque eu já falei também que eu tenho horror de vomitar e eu tinha muito medo e graças a Deus também não vomitei, correu tudo super, super bem. Os meus seios continuou doendo um pouco no terceiro mês, mas ele foi diminuindo conforme as semanas foram passando. Então, mais pro final do terceiro mês, eu já não quase sentia mais dor no seio. O que continuou, né, foi o mamilo ficar muito sensível, assim, mas muito, muito, muito sensível. O mamilo foi uma coisa que continuou bem sensível, mas a dor no seio mesmo em si, ela praticamente passou completamente, e só que o seio não para de crescer. Eu não sei onde vai parar, tá cada dia maior.
E tá bem, bem grande mesmo. Outra coisa que eu queria falar é espinhas na cara. Eu tô tendo bastante espinha. Assim, bastante não tô tendo muita, muita espinha. Mas eu sempre tive um problema com espinha interna. Eu nunca tive muitas, mas eu sempre tenho. Então, constantemente tenho alguma espinha interna no rosto. E antes de engravidar, eu usava um medicamento que é de passar no rosto pra espinha, então eu conseguia controlar bem aí, não ficava tendo um monte de espinha todo dia. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tive que parar de passar esse creme. E aí, agora eu não tô passando nada, né? Eu só lavo, passo hidratante, tônico, essas coisas que são liberadas. E aí, a minha pele tá me incomodando um pouco, assim, principalmente a do rosto, porque eu senti que apareceu bastante cravinho, muito, muito, muito cravinho, e tem aparecido direto algumas espinhas internas. Inclusive, agora eu tô com algumas, que eu passo maquiagem, né? Daí não parece tanto, mas tem aparecido algumas espinhas internas e isso me incomoda bastante, porque elas são doloridas e, principalmente, assim, esteticamente, eu acho que fica. Eu não gosto, né? Eu acho que fica meio, sei lá. Então, as espinhas têm me incomodado bastante. Eu não cheguei a ter dores de cabeça muito fortes, mas eu tive vários dias assim de uma dorzinha de cabeça fraca, mas que não passa. E aí eu até chego a tomar às vezes algum remédio para dor de cabeça, mas parece que não adianta muito não. E eu tive algumas vezes dores de cabeça, mas também nada assim que fosse horrível nem nada, né? Uma dorzinha fraca, mas chatinha, porque ficava ali um tempão e não passava nunca. No terceiro mês eu comecei a ficar muito cansada, assim, muito sem ar, né? Eu falei no primeiro vídeo lá que eu já tava sem ar. Eu tô muito sem ar também, desde até agora, mas no terceiro mês foi quando eu percebi que as coisas começaram a ficar piores, assim, tipo, na hora de conversar, eu perco mesmo o ar, principalmente pra gravar vídeo. Eu não sei porquê, parece que suga todo o ar do meu pulmão, assim, quando eu tô falando, e aí eu tenho que ficar parando pra respirar toda hora. Essa fadiga, ela é bem chata, e sei lá, pra subir uma escada, que antes eu subia normalmente, assim, agora quando eu subo também eu chego bem ofegante, assim, bem mais cansada no topo da escada. Mas eu acho que isso faz parte também, não é nada assim muito relevante. Teve também alguns dias que eu fiquei com uma sensação de cansaço, assim, uma preguiça, uma vontade de ficar deitada, uma sensação de ressaca. Eu acho que principalmente por causa dessa dorzinha de cabeça que ficava ali, não passava nunca, uma vontade de ficar deitada, de ficar, sei lá, de dormir de dia, de não fazer nada. Então teve alguns dias que eu tava bem disposta, assim, com essa sensação que parecia que eu tava de ressaca. Mas aí eu ficava um pouco mais quietinha, mais deitada, e aí depois, normalmente no outro dia, eu ficava melhor. Eu ainda não tive desejo, nenhum desejo. Só o que eu já tenho normalmente, que é a vontade de comer comida japonesa todo dia. Mas isso já acontecia antes, então, assim, não tive nenhuma vontade de comer nenhuma comida doida, nem nada diferentão, assim. O que eu sinto agora é que parece que eu sinto quando eu vejo uma comida, por exemplo, no Instagram, se eu estiver lá no Insta e aí aparece uma comida, quando eu vejo aquela comida, parece que me dá uma vontade de comer aquilo que eu tô vendo. Uma vontade mais forte do que antes, assim, do que o normal. Principalmente com doce, por exemplo, né? Eu não sou muito de comer doce. Mas agora, na gravidez, né? Nesse começo da gravidez, quando eu vejo uma coisa doce, assim, me dá uma vontade de comer. Então, isso tá um pouco diferente, porque antes, normalmente, doce não me chamava muita atenção. Eu gosto de doce, é óbvio que tem vários doces que eu gosto, mas não era uma coisa que eu via e me dava mal vontade de comer. E agora isso tem acontecido. Com salgado já acontecia antes e agora também acontece, tá acontecendo, continua acontecendo bastante. Mas com doce foi uma das coisas aí que mudou, porque antes eu não era muito de doce. E agora, quando eu vejo um doce, assim, uma foto de um doce bem bonita, me dá vontade de comer sim. Não chega a ser um desejo, uma vontade louca, mas dá aquela aguinha na boca assim. E de repente, eu acho, né, que isso também é por causa da gravidez. Então, eu acho que é isso. Com o terceiro, finalizando, né, o terceiro mês da gravidez, a gente finaliza o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, eu acho que é os primeiros meses, né? São os meses que a gente fica com mais medo de dar alguma coisa de errado. Então, ter passado por esse primeiro trimestre deixa a gente bem mais confiante e bem mais aliviada. Essa morfológica também, né, do primeiro trimestre, ela é muito importante, então também ajuda a deixar a gente bem aliviada, porque você meio que encerra, assim, o primeiro trimestre, que são os meses mais preocupantes, a gente encerra fazendo esse exame e sabe que tá tudo certo, então a gente fica bem mais tranquilo aí pra continuar, né, e pra começar os próximos meses. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, pelo menos tudo que eu anotei aqui pra falar, eu falei.
Se eu esqueci de alguma coisa, se vocês querem saber alguma coisa que eu não falei, vocês deixem pra mim aqui nos comentários, que aí eu respondo, a gente pode ir conversando. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!